Tudo bem, pessoal? Voltamos. Eu sou o Cláudio Honor Machado e frequentemente estou discutindo alguns assuntos referentes à Bíblia Sagrada, tirando algumas dúvidas. Ainda hoje nós já fizemos uma outra live, quando nós falamos a pedido de um dos nossos pastores sobre a tipologia bíblica, e acabei retornando já na sequência porque um outro pastor Gideon Sena, meu amigo, sua família, sua esposa já estudou teologia conosco aqui na ADL. Um abraço ao pastor Issan Sahori, Issan Issa Abdé Hazek Sahori. E o pastor Gideon, acabou de entrar aqui, o pastor Gideon já está assistindo ali. Meu pastor, estou começando a live do assunto que o senhor sugeriu. Aproveitei que eu estou no embalo e estou ouvindo o barulho de uma panela ali, vai que a comida sai daqui a pouco, então antes da comida sair a gente já prepara aqui para comentar sobre esse assunto, e o senhor sabe que falar da Bíblia Sagrada sempre é muito bom. O pastor Gideon pediu para nós falarmos sobre os 144 mil. Eu achei interessante o pedido dele, porque vez por outra nós temos visitado aqui alguma congregação, como por exemplo eu visito a Segunda-feira da Reforma, eu visito várias congregações aqui em volta e sempre percebemos uma tendência de alguns grupos religiosos em pegar alguns textos bíblicos e criar sua interpretação e transformar essa interpretação em doutrina. Isso é perigoso porque eu já fiz numa outra live aí a diferenciação entre doutrina e costume. O costume ele é local, a doutrina ele é geral. O costume nem sempre atrapalha a salvação, apesar que pode criar um certo... Tá quente aqui, tô suando. Um certo problema na igreja local, mas a doutrina sim, ela afeta a salvação. Por isso os assuntos doutrinários devem ser bem discutidos, bem orientados, porque eles influenciam a mente dos cristãos, dos fiéis, e podem tirar alguém do caminho da salvação. Há quem tenha doutrinas referente a coisas simples, como um véu. Há quem tenha doutrina referente a um dia, como um sábado. Há quem tenha doutrina referente a um novo livro, como tem aí um outro evangelho de Jesus Cristo. Eu tenho. Este livro é chamado Livro de Mórmon. Há quem tenha doutrina no sentido de a interpretação do texto bíblico ser dada somente pela visão daquele profeta, etc. E eu não sei se foi nesse sentido que o pastor Gideon pediu, mas há quem tenha doutrina no sentido de determinar a quantidade de pessoas que serão salvas. Eu vou evitar citar nomes de religiões e etc., mas eu creio que a própria leitura do texto bíblico e a escolha do texto, ela já denota quem é que tem essa tendência. O nosso objetivo aqui é focar no texto bíblico. É preciso que diga alguma coisa, tendo uma introdução, mas o objetivo é focar no texto bíblico. Neste sentido, meu amigo pastor Gideon, eu quero fazer indicação para o senhor de alguns livros. Como minha biblioteca está aqui próxima, eu fui lá, peguei alguns livros, eu tenho outros, mas peguei alguns aqui que são fundamentais e são voltados exclusivamente para este tema. Como nós temos este livro aqui, Resposta às Seitas. Este livro ele trata de Gênesis a Apocalipse. Ele tem aqui pontos de vista posto no livro de Gênesis, de Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio e tal, até chegar em Apocalipse. Aí ele coloca a má interpretação e ele traz a interpretação correta daquele texto. No nosso caso aí, se alguém quiser já abrir a Bíblia Sagrada, nós vamos abri-la no Apocalipse, capítulo de número 7. Esta expressão aí dos 144 mil, ou o texto referente aos 144 mil, está em Apocalipse. Vamos fazer uma outra referência dos evangelhos, quando Jesus fala de outras ovelhas, de outro aprisco. Mas o texto base para tratar dos 144 mil está em Apocalipse 7, dos versículos propriamente dito 5 ao versículo de número 8. Mas nós vamos ler a partir do versículo número 3. Nós vamos ler o 3, o 4, o 5 e até o 8, tá bom? Este livro aqui eu indico neste sentido, ele tem resposta a seitas.
Eu indico também, meu amigo pastor Gideon, para o senhor formar uma biblioteca aí firme, este livro aqui, Seitas e Heresias. Este aqui é de Raimundo de Oliveira, Seitas e Heresias. Eu indico este livro. Ele vai comentar resumidamente, sobre a maioria das seitas, dos ismos, e vai comentar sobre suas heresias. Aqui eu já digo que heresia é a interpretação errada do texto bíblico, uma interpretação forçada, uma interpretação à base da exegese, acaba transformando uma seita, acaba criando um parâmetro que a Bíblia não exige. Ontem eu conversava com um jovem, o Marcos Loyola me fez uma visita aqui em casa, meu abraço ao Marcos, e Marcos me disse uma coisa de uma maturidade muito grande. Marcos me disse: eu consigo conviver com qualquer pessoa, desde que ela seja coerente. E eu também acho a mesma coisa. Então, quem lê a Bíblia Sagrada tem que, no mínimo, ser coerente com a interpretação da Bíblia Sagrada e com o texto bíblico. Não pode exigir incoerentemente que alguém faça alguma coisa que a Bíblia não exige. Então, é muito bom ter cuidado, e é bom também. Ô Walternei Santana, seja muito bem-vindo. E é muito bom também nós conhecermos a ciência da interpretação, que é a hermenêutica, que eu já fiz referência a ela hoje na live anterior. Eu também indico o pastor Gideon Sena, de Ezequias Soares. Ezequias Soares é membro da Academia Brasileira de Letras Evangélicas. Este homem é um apologista. Me perdoe a falta de humildade, mas eu também me considero um apologista. Eu não consigo ouvir algumas coisas. Ana Lima, seja muito bem-vinda. Algumas coisas referentes à Bíblia Sagrada que não fecham e eu ficar quieto. Infelizmente eu não consigo. E o pastor Ezequiel Soares, ele traz aqui heresias e modismos. Aquele outro é seitas e heresias. Ele aqui traz a heresia e o modismo. Nós temos por aí a questão do G12, nós temos a nova era, nós temos os encontros. É bom tomar cuidado, porque aqui vai comentar sobre isso. Eu indico este livro, Pastor Gideon. Eu indico, Pastor Gideon, este livro aqui, ó. Ele é de Aldo Menezes, Exposição e Refutação de Suas Doutrinas. Doutrinas de quem? Das Testemunhas de Jeová. E bem aqui, ó, bem aqui, está marcado o ponto que trata das 144.000 de Apocalipse, capítulo 7, a partir do versículo de número 5. Infelizmente, eu não queria citar o nome, mas o grupo que trata ou interpreta os 144.000 é as Testemunhas de Jeová. Nós vamos fazer a interpretação bíblica, eu não vou refutar a Testemunha de Jeová, não vou fazer apologia neste momento aqui, mas é necessário que diga-se que são eles que interpretam. E como é que as Testemunhas de Jeová interpretam os 144.000? Eles dividem os seus fiéis em grupos. Dizem eles, em resumo e na essência, que 144.000 são os assinalados para serem salvos, para irem morar no tabernáculo celeste. E que os outros, porque tem um texto do Novo Testamento que diz, Jesus disse, eu tenho porém ovelhas que não estão nesse aprisco, de outro aprisco, e que estas ovelhas deste outro aprisco são aqueles que vão morar na terra, num paraíso terreno. É isso que ensina a Testemunha de Jeová. E aí eles têm toda aquela literatura onde tem aquelas figuras de pessoas muito felizes, à margem de campos gramados, verdes, etc. Aqueles estariam no paraíso terrestre. Pois bem, o texto que trata das 144.000 é o texto de Apocalipse, capítulo 7, a partir do versículo 1, que vai até o versículo de número 8. Eu gostaria que prestasse bastante atenção, até porque as 144.000, eles estão dentro de um contexto da primeira metade da grande tribulação. Olha, numa outra live que eu fiz, eu expliquei. Capítulos 1, 2 e 3 de Apocalipse tratam da introdução do livro do Apocalipse e refere-se às coisas que são.
coisas que ocorrem nos dias atuais. Eu também fiz referência ao pastor Lázaro, que explicou isso aí no estudo na sua igreja. E depois do capítulo 4, a igreja não está mais na terra. 1 Tessalonicenses vai falar do arrebatamento da igreja. Então os acontecimentos do capítulo 4 em diante, eles são acontecimentos das coisas que breve hão de acontecer. Abra a Bíblia no Apocalipse, capítulo 4, a partir do versículo 1, que você vai ver o que eu estou te dizendo, vai encontrar. Nesta circunstância, entre o arrebatamento da igreja, capítulo 4, e o tocar e o derramar da última taça, que aí nós temos selos, trombetas e taças, nós temos alguns tipos que estarão presentes nesta primeira metade da grande tribulação. É comum dizer que não haverá salvação na grande tribulação, porém a Bíblia Sagrada diz que sim haverá salvação. Esta salvação será pela morte, tanto que João viu lá no capítulo 20 de Apocalipse. Quem são estes? Estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram no passado as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, que não aceitaram no passado o sinal da besta e viverão e reinarão com Cristo por 1000 anos, para a entrada, não, e viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos para a entrada no milênio. Pois bem, como é que haverá salvação? Haverá salvação porque haverá pregação. Haverá pregação durante a grande tribulação. Eu quero estar no céu nas bodas do Cordeiro, mas haverá pregação na grande tribulação. E quem vai pregar durante a grande tribulação? Presta atenção. Durante a grande tribulação vai pregar duas testemunhas. Duas testemunhas vão pregar. Eu vou regredir, eu vou fazer em ordem. Oi, Sergiane, paz do Senhor, minha querida. Um abraço ao Doguinho aí, viu? Vou fazer por ordem. Primeiro vão pregar aqueles que não foram arrebatados. Alguns dizem os desviados. Eu não diria nem só os desviados. Aqueles que não foram arrebatados. Porque muitos estão dentro da igreja, mas não serão arrebatados. Estes vão pregar. Vão dizer, foi Jesus que veio arrebatar a igreja, e vão pregar. Estes são os primeiros. Estes serão mártires. Então estes vão pregar. Para haver salvação, alguém tem que pregar. Então estes vão pregar. Segundo, as duas testemunhas vão pregar. Elas pregarão também. As duas testemunhas pregarão, serão mortas. E quando chegar na metade da grande tribulação, elas vão ascender aos céus. Inclusive, depois da igreja arrebatada, quem entra nos céus são as duas testemunhas. Quem entra no céu são as duas testemunhas. Nós vamos ler o texto aqui dos 144 mil para que a gente possa fazer essa afirmação a eles ou não. Então nós temos os que ficaram, que vão pregar, nós temos as duas testemunhas. Nós temos uma terceira classe de pessoa que vai pregar, pastor Gideon. É o anjo que vai pregar o evangelho eterno. Nós costumamos dizer que quando o evangelho de Jesus Cristo for alcançado por todo mundo, chegará ao fim. Mas entenda, o evangelho só vai ser alcançado por todo mundo quando este anjo pregar o evangelho eterno. Quero fazer aqui uma referência ao meu irmão Fredson. Fredson fez o curso de teologia, fez uma monografia no sentido da pregação do evangelho. E um dia no meu escritório, eu disse, por que você não falou do anjo que vai pregar o evangelho eterno? Ele ficou um pouco confuso, eu expliquei para ele. Hoje, pessoas nascem, pessoas morrem. Pessoas nascem, pessoas morrem. Então, é impossível que hoje o evangelho chegue a todas as pessoas. Por exemplo, Sergiane, que está nos ouvindo aqui, o Douglas, que está nos ouvindo, já ouviram falar do evangelho. Mas os filhos de Sergiane também têm que ouvir. E os filhos de Sergiane, enquanto a igreja não for arrebatada, os netos de Sergiane também terão que ouvir. Então, há sempre uma sequência de pessoas nascendo e o evangelho sendo necessário ser pregado a todas essas pessoas. Agora, multiplique isso pela quantidade de pessoas que tem no mundo, pela quantidade de cultura que tem no mundo, pela quantidade de tribos que tem no mundo, pela quantidade de ideologias que tem no mundo. Países como o muçulmano, que as pessoas estão reproduzindo mais do que no Brasil, países de doutrina muçulmana, países islâmicos. Oi, Nara Lisa, como é que você está, minha querida? Um abraço a todos aí, a irmã Maria Tereza. Um abraço a todos, viu? Então, é impossível que o evangelho seja alcançado a todos, porque em países como esses lá, são países fechados, o evangelho não entra. Então, depois que a igreja for arrebatada, que a população da terra for resumida, que as catástrofes vierem matando muita gente, um anjo, que é a terceira pessoa que vai pregar o evangelho durante a grande tribulação, vai pregar o evangelho eterno. Aí todos do mundo inteiro ficarão sabendo acerca do evangelho. Só que além destes, o Antônio toda vez entra, dá uma curtida ali e sai, né, Antônio? Eu te vejo sempre por aí, viu? Além destes, estão
as 144 mil, que eu poderia ter falado delas logo depois dos mártires, mas deixei ela por último por questão argumentativa. Estas 144 mil estarão sim pregando o evangelho durante o período da grande tribulação. Então é aí que entra em cena, essas 144 mil. Alguém diz que esses 144 mil são os que serão salvos do mundo inteiro. Não é verdade, especificamente porque quem diz isso já tem alguns milhões de pessoas espalhadas pelo mundo. Então quem seriam esses 144 mil dentro desses milhões? Digamos que só o grupo deles fossem salvos, que são exclusivistas. Inclusive, aqui no Seitas e Heresias, esse livro aqui, ó, ele traz como requisito para a identificação de uma seita o exclusivismo. Tem seita aí que diz que uma vez salvo, salvo para sempre, né? Exclusivista, né? Ou vem por aqui ou não vai. Outros, se não guardar, se não for para a sua igreja, então essas aí que se a pessoa tiver de ser salva, ela vem. Então, neste sentido, alguns assumem a condição de seita, porque salvação só por ela. E não é dessa forma que a Bíblia registra. Então, os 144 mil fazem parte do quarto grupo que vai pregar o evangelho durante a primeira metade da grande tribulação. Repito, os mártires, vou alterar a ordem mais uma vez, as testemunhas, o evangelho eterno pregado pelos anjos e os 144 mil. Agora vamos ler o texto, certo? Eles dividem, não tem esse exclusivismo na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada tem 3 povos. Deus reconhece 3 povos. Se alguém discordar, coloca aí seu comentário. O primeiro povo que Deus reconhece são os judeus. O segundo povo são os gentios. E o terceiro povo é a igreja, que é composta de judeu e gentio. A Bíblia diz: portai-vos de modo que não causeis escândalo, quer a judeu, quer a gentio, quer a igreja do Senhor. Então só existem 3 povos. Não existe povo que vai para o santuário eterno e povo que vai ficar num outro aprisco. O texto que fala lá no Novo Testamento, quando o Senhor Jesus está dizendo: eu, porém, tenho ovelhas que não estão neste aprisco, está falando dos gentios que haveriam de ser salvos, que não eram judeus. Muito bem, pastor Gideão, nós vamos mais à frente, é que eu estou cuidando com as palavras aqui. O melhor ainda está por vir aqui, espera aí. Neste sentido, o Senhor está revelando que o evangelho alcançaria outros. Tanto é que Pedro, no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Pedro, quando prega ali o sermão, que ele diz: este povo não está embriagado, mas este é o cumprimento da promessa que foi dada por intermédio do profeta Joel, etc, etc. E esta promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, os que estão longe, a tanto quanto o Senhor nosso Deus chamar. Ele está abrindo ali aos gentios. Então, primeiro povo judeu, segundo povo gentio. É preciso fazer uma interpretação correta da Bíblia. Vão agora os defensores de uma seita dizer que os judeus não estão no pacote? Não pode dizer isso não. Existem 2 povos, judeu e gentio. E da unção dos 2 formou a igreja. E a promessa de arrebatamento não é nem a judeu e nem a gentio. A promessa de arrebatamento é a igreja. Se tiver um gentio crente, ele está na promessa do arrebatamento. Se tiver um judeu crente, ele está na promessa do arrebatamento. O Senhor no Antigo Testamento fez uma promessa a Abraão com relação aos israelitas. Eu já disse que vou fazer uma live para explicar a diferença de hebreu, israelita e judeu, para que você compreenda. Eu vou deixar no ar, depois eu explico. Mas o Senhor fez uma promessa a Abraão, aos descendentes de Abraão, que diz que os seus descendentes serão tanto como a areia da praia, como as estrelas do céu. É uma nação. É uma nação. Deus tem um compromisso com Israel, e este compromisso vai se cumprir, porque o Senhor vai realizar o milênio. O milênio vai acontecer. Isso foi profetizado lá atrás a Daniel. Foi dito a Daniel lá atrás, quando Gabriel veio e trouxe a mensagem a Daniel e disse: olha, 70 semanas estão determinadas. Ponto. E quando é que começa o cumprimento? O cumprimento dessas semanas começa quando saiu o edito para a reconstrução. Quando Neemias recebeu a ordem para que ele voltasse a Jerusalém, lá ele se tornou um estadista, e lá ele reconstruísse os muros da cidade,
ali começou a contagem. Se eu não estou enganado, o ano 443 ou 444 a.C. Esta contagem seguiu, e no dia em que Jesus entrou, sua entrada triunfal em Jerusalém, já tinham sido cumpridas 69 semanas. Faltava uma semana, ou seja, faltava 7 anos para que o Messias ocupasse o seu lugar. No entanto, como ele veio para os que eram os seus e os seus não receberam, abriu-se uma lacuna para que todos que o recebessem foram chamados filhos de Deus, e ali surgiu a igreja. Os judeus trocaram Jesus por Barrabás. Aquele é o momento da abertura da dispensação da graça, que haverá de encerrar. A dispensação da graça encerrará quando passar a grande tribulação, que é a última semana. Cristo vem, arrebata a igreja, começa a última semana, encerra essa semana, vem agora a dispensação milenial, que é uma promessa que Deus fizera, eu disse fizera porque ainda está valendo, a Abraão. Então, não há que se afastar da interpretação a presença dos israelitas. Então, o grupo que interpreta, deixa judeu de fora e diz que são eles, já se queimou. Porque o texto que nós vamos ler refere-se exclusivamente aos israelitas. Que tal, pastor Gideon? O camarada quer interpretar o seu bel prazer e diz, não, somos nós os 144 mil, os assinalados. E o texto ele é literal, o texto é claro, o texto é nítido. Sendo assim, quem tem essa ideia de 144 mil já se confunde. Porque os 144 mil existe, está em Apocalipse capítulo 7, mas refere-se a judeu, tem que ser judeu. Outro grupo não fará parte dos 144 mil e tem requisitos. Oi, Poliane, como é que você está? Tudo bem? Poliane Marques. Vamos à frente então. Como eu disse, os 144 mil estão registrados em Apocalipse capítulo 7. Olhe a epígrafe do texto. É lógico que a epígrafe do texto não está no texto original, é colocado por algum tradutor, mas está escrito assim: os israelitas fiéis são salvos de perigos iminentes. Os israelitas não são os brasileiros, ou os alagoanos, como eu sou alagoano, ou os que moram na Bahia, ou os de Luiz Eduardo Magalhães, ou de Teixeira de Freitas, não. São os israelitas. Este texto aqui não compete nenhuma outra interpretação. Tem que ser israelita. Ponto. Vamos à frente. E depois destas coisas, versículo 1 do capítulo 7, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Vamos à frente. E vi outro anjo, um 5º anjo, né? Subir da banda do sol nascente. Sol nascente é o nosso leste aqui. O leste aqui para mim fica ali. E que tinha o selo do Deus vivo, o selo, a marca, o carimbo. E clamou com grande voz aos 4 anjos. O anjo veio e clamou: ei, você, os 4 anjos. A quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Esses anjos tinham poder para agir na terra, mas a eles eles foram chamados, dizendo: não danifiques a terra, ou seja, para aí um pouco, nem o mar, stop, nem árvore, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Parem por um instante. Catástrofes estão acontecendo. Eu já disse que a abertura dos selos trará catástrofe, o tocar das trombetas trará catástrofe, e na segunda metade da grande tribulação, o derramar das taças trará catástrofes iminentes. Mas durante essas catástrofes da primeira parte, este anjo diz para os outros: parem e vamos assinalar para que depois essas coisas voltem a acontecer. E ouvi o número dos assinalados, e era 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Prestem atenção. Há um compromisso com Abraão, mas se você abrir a sua Bíblia, eu faço questão que você abra a sua Bíblia, lá na carta aos Romanos, no capítulo 9, no versículo 27, se não me falha a memória,
diz bem assim: acerca disso já falava Isaías, que ainda que os filhos de Israel sejam como a areia da praia, somente o remanescente é que será salvo. Em outras palavras, não há salvação para quem é judeu. Judeu não tem salvação garantida. Um dia eu conversava com um irmão, eu queria ser judeu porque já tem a promessa de Deus. Eu digo, não, meu irmão, a promessa de Deus ela é uma promessa geral para a nação, coletiva, não é uma promessa individual não. Individual, cada um tem que fazer sua escolha, ou seja, a nação ela permanece ultrapassando os séculos. Ela existiu no Antigo Testamento, ultrapassou o período interbíblico, chegou no Novo Testamento e agora em 1948 é quando ela foi reconhecida nação independente, cumprindo Isaías 66:8. Eu falei sobre isso aí em live anterior. Neste sentido, Israel permanece. E o Israel que estiver vivo lá na batalha do Armagedon, no final da grande tribulação, este Israel será salvo. Agora imagine tudo o que vai acontecer até chegar lá, as catástrofes, todos os problemas, a mortandade, as guerras que haverão. Olha, Israel passou pelo holocausto de Hitler. Misericórdia, o antissemitismo foi ferrenho. Aqueles morreram. Agora a nação de Israel, os seus componentes, no dia que estiver havendo a batalha do Armagedon, Romanos 9:27, eu repito, estes serão salvos. Mas a batalha do Armagedon é no final da grande tribulação. Aí já no início da grande tribulação, este anjo vem e diz, para um pouquinho que nós vamos assinalar alguns. E ouviu-se o número, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel, versículo 4 do capítulo 7 de Apocalipse. Então, primeira coisa, são 144.000 que serão assinalados para não sofrer, lá de Israel, para não sofrer aquelas mazelas. E estes 144.000 das tribos. Aqui nós temos um problema. Porque quando fala-se das tribos, nós sabemos que são 12 tribos. Mas se você analisar o número de cada uma dessas tribos, você vai verificar que há uma tribo que não está nesse contexto. Deus é justo demais. Tem uma tribo que é a tribo de Dan, que no Antigo Testamento, o seu patriarca Dan, ele praticou algo contrário à vontade de Deus. E Dan no original, é o que oriva a palavra Daniel. Daniel quer dizer Deus é meu juiz. Dan denota um juízo justo. Dan foi injusto. Me passou agora qual foi a situação, que eu para não perder o ritmo da live, eu não vou comentar. Me parece que foi lá atrás, aquela questão do camarada que queria... Me parece. Se não for, você me desculpa. Que queria casar com a irmã deles e etc. Aí eles disseram, não, para poder casar com a nossa irmã tem que circuncidar. Aí eles foram lá, circuncidaram e mataram o pessoal enquanto sentia as dores da circuncisão, que era feita com pedra, não tinha anestesia, não tinha nada, era feita com pedra. Então todos os homens fizeram e eles mataram aqueles homens. E me parece que este foi o evento que tirou de Dan o privilégio de ser contado aqui, nesta relação que começa no capítulo 5, no versículo 5 do capítulo 7 de Apocalipse. Então nós temos lá presente, nós vamos ler daqui a pouco, nós temos Judá, Ruben, Gade, Aser, Naphtali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José e aqui deveria estar Dan. Não está Dan, está Benjamim, que é o filho de José, que recebeu lá na troca das bênçãos lá de Jacó, no capítulo 49 e 50 de Gênesis, recebeu a bênção da primogenitura e acabou assumindo a posição de uma tribo. Até Levi, que não deveria ter possessão, Levi tem possessão, já Dan perdeu. Então, a primeira coisa que eu chamo a atenção é que Dan não está presente. O Senhor especificou, gente, não tem como eu interpretar esse texto, esse foi Levi, mas a tribo que está aqui, pastor Gideão, pode ser que eu tenha errado alguma coisa, eu vou verificar, mas Dan, eu lembro que eu já estudei a respeito, eu fiz a live no rápido aqui, eu vou pesquisar por que não Dan. Eu tenho essa resposta e depois eu trago ela aqui ao vivo ou eu mando ela no privado para o senhor. Mas Dan não está na relação, certo? E quem são esses? Como eu dizia,
Não tem como eu interpretar esse texto, o pastor Gideon, dizendo que são as pessoas do mundo inteiro, porque eu vou interpretar esse texto simbolicamente. Não, o texto aqui não requer interpretação simbólica, não. Interpretação simbólica são os anjos que estão nos quatro cantos. As catástrofes estarão acontecendo e ninguém vai ver um anjo lá em pé derramando nada não, fazendo nada não, tocando, ninguém vai ver não. Isto aí é simbólico, certo? A meteoro virá em rota de colisão com a Terra. Aí quando você lê o texto, dizia que um anjo iria tocar a sua trombeta e haveria de cair saraiva da Terra. Aí sim, a interpretação é que deve ser compreendida. Agora aqui não, aqui é literal. Vamos assinalar 144 mil, ou os que serão separados naquela época, serão 144 mil das tribos dos filhos de Israel. Vamos ver agora quem são. Primeiro, versículo de número 5. Da tribo de Judá, 12 mil assinalados. Não resta dúvida. Qual é a tribo de Judá? Qual é a quantidade? 12 mil, ponto final. Nós vamos ver mais aqui quem são esses aí, né? Da tribo de Judá, 12 mil assinalados. Da tribo de Ruben, segunda tribo, 12 mil. Da tribo de Gade, terceira, 12 mil. Da tribo de Azer, quarta, 12 mil. Da tribo de Naphtali, quinta, 12 mil. Da tribo de Manassés, sexta, 12 mil. Da tribo aliás, Manassés é filho de José, o Efraim é irmão de José. Foi uma pequena confusão aqui, mas vamos para frente. Da tribo de Simeão, 12 mil. Eu acho que é 7, né? 7 agora. Da tribo de Levi, 12 mil, 8. Da tribo de Zebulon, 12 mil, 9. É isso? Eu pulei alguma coisa aqui. Não, da tribo de Issacar, 12 mil, 9. Da tribo de Zebulon, 12 mil, 10. Da tribo de José, 12 mil, 11. E da tribo de Benjamim, Benjamim é irmão de José, é Manassés que recebeu a primogenitura. Deixa eu até fazer uma anotação aqui que eu anotei errado. É Benjamim. Cadê Benjamim? Benjamim está aqui. Cadê Manassés? Está aqui. Manassés. Pronto. Deixa eu anotar aqui que é ao vivo mesmo. Pronto. Sendo assim, aí fecha-se o número dos 144 mil. 12 vezes 12, 144. O Senhor vai escolher 12 tribos e vai selecionar destas 12 tribos 12 mil. São 144 mil. E estes aí, deixa eu ver o que diz o restante do texto aqui, porque eu pulei alguma coisa aqui. Estes aí são aqueles que não se contaminaram com mulheres, aparentemente estes aqui são virgens ainda, e estes aí estarão louvando, eles ministrarão um louvor a Deus neste período, na primeira metade da grande tribulação. Logo, fechando a ideia, porque a live é uma live curta, estes 144 mil, eles tratam de pessoas que fazem parte das tribos de Israel e não pode ter uma interpretação que leve para outras pessoas do mundo. Existem outros textos que podem esclarecer acerca desse assunto, que se alguém quiser ler, vá anotando aí. Romanos 5:9, Efésios 1:7, Colossenses 1:14, Hebreus 9:14, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19, primeira carta de João 1:7, e também no livro do Apocalipse ainda, logo na introduçãozinha, capítulo 1, versículos 5 e 6. E agora nesse capítulo 7, o versículo de número 14, que diz: não, aqui vai falar de outro que são os mártires que vão para agora, aqui é outro texto. Sendo assim, fica claro que estes 144 mil, eles vão receber uma proteção especial e entende-se que no momento
em que Israel estiver encurralado, o Monte das Oliveiras vai abrir-se em duas partes, conforme está escrito em Zacarias 14, eu acho que é a partir do versículo 3, e estes 144 mil vão fugir por uma brecha e encontrar um local de refúgio ali em um daqueles desertos. Logo, não há necessidade de alguém dizer que estes 144 mil vão para o tabernáculo celeste, porque o texto está dizendo que eles estarão na terra. Eles serão guardados e eles entrarão no milênio, junto com aquele remanescente do capítulo 9 e versículo 27. Sendo assim, os únicos que vão morar no céu são os que fazem parte da igreja arrebatada e as duas testemunhas. Meu amigo pastor Gideão, estou à disposição. Se alguém aí tiver alguma outra dúvida e quiser compreender, desde que a gente consiga, eu tenho uma biblioteca, uma literatura aqui que ajuda bastante. Se discorda, coloca aí o comentário, diga eu discordo e fundamente, não venha com achismo, tá bom? Eu quero texto bíblico. Se alguém disser, mas o profeta ou a profeta tal disse tal coisa, não me interessa não. Eu quero saber o que a Bíblia diz. Eu não quero interpretações forçadas não. Até porque a Bíblia tem todo o conteúdo que nós precisamos para alcançarmos a vida eterna e entendermos o que vai acontecer futuramente. Deus abençoe a todos e aqueles que eu ainda não desejei, desejo agora um feliz ano novo. Estaremos por aqui, como estou sem fazer nada, se mais tarde tiver necessidade ou vontade de fazer outra live, nós faremos. Paz do Senhor a todos, fiquem com Deus. Um abraço, pastor Gideão e família, pastor Issan e todo o ministério.